Olá pessoal, aqui é o André, criador do canal. No vídeo de hoje vamos estar falando aí sobre formatações de textos. Então eu já estou aqui com o meu editor aberto. Eu mudei a resolução da minha tela para melhorar a visualização para vocês. Para mim não está muito boa, está muito grande aqui. Talvez eu vou ficar um pouco perdido na hora que estiver escrevendo aqui. Mas para facilitar e melhorar a visualização de quem estiver assistindo no YouTube, principalmente pelo celular, é uma facilidade. Então, vamos criar aqui uma classe, o nosso seletor, pegando o nosso P, que já está criado aqui embaixo no nosso elemento, e vamos colocar um tamanho font size, utilizando essa propriedade aqui, e vamos definir tamanho de 30 pixels. E vamos colocar um texto qualquer aqui dentro. Beleza. E vamos salvar e executar só para ver como é que vai ficar. Beleza, a gente tem aqui um texto formatado com o tamanho 30. E vamos definir uma fonte para o nosso parágrafo. Opa, escrevi errado aqui. Family. Vamos escolher essa Verdana. Beleza, eu já falei em aulas anteriores o que significa cada fonte separada aqui por vírgula. Só recapitulando rapidamente então, se caso o navegador não encontrar essa fonte aqui, ele vai tentar essa e assim sucessivamente, até ele pegar uma fonte sans serif, que é a mais próxima de toda essa família de fontes que tem aqui disponível. Então, se nós atualizar agora, a gente já vai ter o nosso texto aqui formatado com uma fonte diferente. Agora, eu vou criar... Primeiro eu vou duplicar aqui esse parágrafo. Vou criar outro texto. E vamos definir aqui uma classe chamada texto. Outro. Só para definir, diferenciar bem. Essa nossa outra classe, ela vai ter o tamanho do font size do tamanho 20 pixels. E agora nós vamos aplicar essa class aqui dentro do nosso outro. Deixa eu arrastar um pouco para cima aqui para você estar visualizando melhor. Vamos atualizar e beleza. Ambos os textos estão com a mesma fonte e cada um está com a sua definição de tamanho conforme foi definido aqui. O que acontece? Como a gente tem o seletor P e para todos os P's vai ter uma formatação padrão nesse caso aqui e todos vão utilizar a mesma família de fontes. Teoricamente, todos os seletores P também vão ter o tamanho de fonte 30 pixels. Só que o que a gente fez de diferente aqui? A gente definiu uma nova classe, atribuiu essa classe para um outro P, dizendo que para esse P que utilizar essa classe aqui, a gente vai ter o tamanho 20 e não 30. Então a gente está sobrepondo um valor da tag de seletor aqui do CSS. A gente está especificando melhor o que a gente quer. Vamos criar agora um outro parágrafo aqui. E vai ser agora mais um texto. E para esse cara aqui, a gente vai definir que ele vai ser um texto em negrito. Então vamos criar uma classe chamada negrito. Vai ser o font weight bold. Beleza. Agora, se nós atualizar a página, a gente tem mais um texto e agora ele está em negrito. Vamos criar mais uma classe aqui, mais um parágrafo, que vai utilizar uma outra classe também. E essa aqui nós vamos utilizar o itálico. Agora em itálico. E vamos definir a nossa classe itálico aqui. Vai ser o font
style italic. Vamos atualizar. E agora a gente tem um outro parágrafo com o texto em itálico. Mas a gente definiu que todos os parágrafos que a gente criar vão ter esse tamanho de fonte e essa família de fonte. Digamos que a gente quer criar no parágrafo que esteja em negrito, a gente quer colocar uma outra família de fonte e um outro tamanho também. A gente pode definir isso tudo numa linha só, utilizando diretamente a propriedade fonte. A gente consegue definir que ela vai ser o bold, que é o negrito. A gente pode definir que ela vai ter um tamanho de 15 pixels e ela vai ter a família de fontes. Vamos colocar a Arial aqui. Opa, botei as aspas. Arial, por exemplo, para modificar em relação a essa daqui. E essa propriedade aqui agora a gente pode apagar. Então o que a gente fez aqui? A gente vai estar definindo que ela vai continuar sendo fonte em negrito, o texto vai continuar sendo em negrito, ele vai ter um tamanho 15 e não mais o tamanho 30, porque essa classe negrito ela está aplicada num parágrafo. Então, teoricamente, para a gente, o parágrafo, todos os parágrafos estão definidos na nossa parte tamanho 30. E todos eles são com a fonte Verdana. E a gente está sobrepondo agora para ser a fonte Arial. Vamos ver como é que vai ficar. E agora a gente tem aqui então um tamanho 15, pode perceber uma fonte diferente dessa daqui. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês de formatação de textos com fontes, tamanho, a gente pode estar definindo cor aqui também. Se vocês quiserem, por exemplo, vir aqui e colocar uma color, a gente pode definir. Vamos colocar blue, para você estar visualizando um texto com cor. Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês era isso. É só bem simples essa aula, somente entender como que funcionam as formatações de textos, os atributos de formatação. Existem outros N tipos de formatações, fontes que são possíveis de ser utilizadas. Recomendo sempre estar acessando o site do W3 Schools, que dá para aprender bastante coisa, dá para aprender vários atributos que são possíveis de utilizar aqui no CSS, várias propriedades. Então fica aí a recomendação de estudo, um obrigado e até o próximo vídeo.